Olá, sou o professor Rogério Rodrigues e hoje vamos trabalhar o assunto lógica proposicional, prevista no edital do concurso do Banco do Brasil 2021. Quando a gente encontra dentro do edital de concurso o assunto lógica, muitas vezes isso é bastante amplo. Na verdade, tem concursos que colocam simplesmente raciocínio lógico, ou coloca, ao invés de matemática, como sendo tudo raciocínio lógico matemático. Na prática, quase toda questão em que nós resolvemos, em especial as que envolvem problemas, que é o que normalmente cai em concurso, realmente elas usam uma lógica, né? Um raciocínio lógico, digamos assim. Por isso esse tema realmente é muito amplo. Por outro lado, no edital do Banco do Brasil 2021, isso apareceu como um tópico específico, chamado lógica proposicional. Isso limitou esse assunto em especial a alguns temas, então eu gostaria de começar explicando isso para vocês. Então, quando se pensa em raciocínio lógico matemático, nós podemos dividir em alguns tipos de problema, e nem coloquei todos, coloquei aqueles mais comuns. Então, existe a possibilidade de você trabalhar álgebra de proposições. Não se preocupe em entender o que é isso, vamos explicar daqui a pouco. Às vezes ele está relacionando silogismos, interrelacionamento de dados, pode envolver análise combinatória e probabilidades, que na maioria das vezes tem um raciocínio lógico profundo ali no entendimento das questões. E como eu disse, envolve problemas gerais de matemática, sempre que é colocado um probleminha, que muitas vezes a gente resolve por modelagem, coisas que eu já venho falando em outras aulas, você na verdade está tratando de um raciocínio lógico. Mas e aí, quando coloca lógica proposicional? Eu entendo que dentro de lógica proposicional se encaixam em especial esses três primeiros: álgebra de proposições, silogismos e interrelacionamento de dados. Mas, se vocês pararem para olhar, esse assunto análise combinatória, ele acaba caindo, porque existe lá problemas de contagem, que nós inclusive já estudamos. É praticamente análise combinatória. E problemas gerais de matemática, isso ocorre quase que o tempo todo. Já fizemos alguns dentro de outros temas, como, por exemplo, dentro de razões e proporções, dentro de porcentagem e assim por diante. Mas o foco dessa aula, com o tema, com o nome lógica proposicional, é trabalhar esses três primeiros assuntos: álgebra de proposições, silogismos e interrelacionamento de dados. Vamos começar então falando sobre álgebra de proposições. Uma definição possível seria dizer que a álgebra de proposições significa que você vai utilizar operações lógicas. Só que provavelmente vocês não sabem ainda o que são operações lógicas, vamos aprender daqui a pouco. Mas é só para deixar mesmo uma definição. Mas vamos por partes, começando a entender o que seria uma proposição, já que o assunto é lógica proposicional. Proposições são sentenças declarativas. E essa sentença que está declarando algo, dizendo algo, ela pode estar expressa por palavras, mas também pode estar expressa por símbolos, operações matemáticas e assim por diante. Vamos ver várias delas daqui a pouco. Agora, o que vai caracterizar essa sentença declarativa como proposição é ela poder possuir valor lógico, ou seja, poder ser atribuída a ela relações que vai dizer se ela pode ser verdadeira ou falsa. Esse é o grande segredo. Nós representamos proposições normalmente por letras minúsculas ou letras maiúsculas. Eu particularmente utilizo mais as letras minúsculas. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro exemplo, letra A. O carro é azul. Primeira coisa, vamos entender, isso é proposição? Bom, é uma sentença, uma frase, está expressa por meio de palavras. E ela está declarando uma coisa, ela está dizendo, afirmando, o carro é azul. Bom, só de ver isso aqui, nós não vamos dizer se isso é verdade ou não. Mas quero que vocês entendam que é possível. É possível que essa expressão, o carro é azul, seja verdadeira, se o carro realmente for azul, ou falsa se o carro não for. Mas é simples assim? Estamos apenas entendendo o conceito, tá? Então, esse primeiro exemplo é sim uma proposição. Uma sentença declarativa para a qual seria possível atribuir um valor verdadeiro ou falso. A letra B mostra uma sentença, digamos assim, expressa por meio de símbolos matemáticos, números. Está dizendo que 4 mais 2 é igual a 9. Isso é uma proposição? Olha, cuidado. Não estou dizendo que esteja certa ou que seja verdade. Mas é sim uma proposição. Ele está afirmando que 4 mais 2 é igual a 9.
Claro que aqui a gente sabe que essa sentença seria falsa, mas isso não tira dela o conceito de proposição. Em outras palavras, tanto o exemplo A, o carro é azul, quanto o exemplo B, 4 mais 2 é igual a 9, são proposições, sentenças para as quais seria possível atribuir valor lógico, verdadeiro ou falso. Agora, uma dica para você realmente identificar se está diante ou não de uma proposição. Essas sentenças declarativas, quando são expressas por palavras, devem possuir verbo. Por exemplo, o carro é azul. Nós temos aqui um verbo. O verbo ajuda a entender que está havendo aqui uma sentença declarativa e que isso pode ser uma proposição. Olha o segundo exemplo. A menina foi ao cinema. Tem um verbo também. E também está afirmando. Também é possível atribuir a ele valor lógico verdadeiro ou falso. Então são dois exemplos aí, mostrando o verbo, onde essa sentença está expressa por meio de palavras. Agora, cuidado! O fato de eu dizer que a sentença declarativa deve possuir verbo não me leva a concluir o contrário. O fato de haver verbo não me garante que ela seja proposição, porque serão proposições apenas as sentenças declarativas. E aí, para ficar mais claro, ainda coloquei aqui na sequência o que não são, porque aí você entende melhor. Uma sentença exclamativa. Que bonita a sua roupa. Não dá para atribuir valor lógico aqui, é uma opinião. Né? Não dá para dizer que eu atribuí verdadeiro ou falso a isso. Sentenças imperativas, quando você dá uma ordem. Faça a tarefa agora. Isso também não é uma proposição. Nós não podemos atribuir aqui um valor lógico verdadeiro ou falso, é apenas uma ordem. Sentenças interrogativas. Onde você estudou? Você está fazendo uma pergunta, você não está afirmando, não está declarando. Também não é proposição. Acredito que agora ficou um pouco mais claro para vocês. Proposições são sentenças declarativas, né, que está afirmando alguma coisa, e você pode atribuir elas valor lógico, verdadeiro ou falso. Pode estar expressa por palavras ou pode estar expressa por símbolos. Eu gostaria de dizer a vocês que seria possível, por exemplo, a gente aprender isso daqui com exemplos, exercícios diretos. Mas eu vou ser honesto, eu acho muito difícil. Então nós temos de passar por essa teoria, às vezes ela parece um pouco chata. Vocês aí estudando para concurso ficam ansiosos para ir logo para questões de concurso, mas eu peço que tenham um pouquinho de paciência. Você entender bem esses conceitos iniciais, essas definições, vão ajudar realmente a resolver questões entendendo, sabendo o que está fazendo, tá bom? Então um pouquinho de paciência, temos mais algumas teorias. E não dá para fazer exercício a todo momento, porque em geral os exercícios, dentro dele você vai ter vários conceitos. Então eu só começo a realmente conseguir fazer uma sequência boa de exercícios quando eu estou mais à frente na matéria. Mas vamos lá, aguentem firmes, no fim vale a pena. Então vamos agora diferenciar, já sabemos o que é proposição. Mas qual a diferença entre proposição fechada e proposição aberta? Bom, a proposição fechada é aquela para a qual é possível afirmar se é verdadeira ou falsa. Ou seja, não deixa dúvidas ali. Podemos atribuir os dois até, mas nós podemos atribuir. Essa é a diferença. Então veja esses exemplos aqui. Letra A. Belo Horizonte é a capital do Brasil. Perceba que é uma sentença declarativa. Estou afirmando. Não estou dizendo se é verdade. Então o que nós vamos dizer aqui? Pelo senso que nós temos, dá para dizer que isso aqui é falso. Porque sabemos que Belo Horizonte não é a capital do Brasil. Mas é uma proposição, e é uma proposição fechada. 4 mais 2 igual a 6. Já expliquei que proposições podem vir assim, com símbolos matemáticos, ou símbolos diversos. Então isso daqui é sim uma proposição e é fechada. É possível dizer se ela é verdadeira ou falsa. Na verdade, aqui ela é verdadeira. 4 mais 2 realmente é igual a 6. Mas se não fosse verdadeira, continuaria uma proposição fechada. O carro é azul, estou afirmando. Também é uma proposição fechada. A diferença é que aqui, só com essa informação, não dá para dizer se ela é verdadeira ou falsa. Mas é possível atribuir esses valores a ela. Tá bom? Então isso é proposição fechada. Algumas, só de ler a proposição isoladamente, você consegue dizer se é verdadeira ou falsa. E algumas não. Dentro de um exercício, provavelmente teriam outras informações para permitir se você concluir alguma coisa. E temos ainda a proposição aberta, que possui um elemento desconhecido, então você não consegue, só com ela, afirmar se é verdadeira ou falsa. Por exemplo, x mais 1 é igual a 4. Você percebe que tem um elemento aqui desconhecido.
você poderia atribuir algum valor para x e ela se tornar verdadeira. Por exemplo, se x fosse 3. E poderia atribuir um valor que tornaria falsa. Por exemplo, se x fosse 5. 5 mais 1 não dá 4. Tá, então aqui eu só queria diferenciar. Proposição fechada, você pode afirmar se é verdadeira ou falsa, ou pelo menos sabe que é possível atribuir valor a isso. A aberta é aquela que tem elemento desconhecido e ele deixa uma interrogação ali no ar. Porque dependendo do seu valor, isso poderia ser verdade ou não. Mas ambas são proposições, apenas se classificam de forma diferente. Ainda dentro dessa ideia de conhecer os principais conceitos, vamos falar sobre proposições simples e proposições compostas. Também é fácil. São consideradas proposições simples aquelas que são únicas, onde dentro dela não possui outra proposição. E eu estou usando esse mesmo exemplo, tá, para ficar bem fixado na cabeça de vocês. O carro é azul. É apenas uma proposição. Depois eu poderia entender se ela é verdadeira ou falsa, mas é apenas uma. Agora, nós podemos ter uma proposição formada por duas ou mais outras simples. E olha os exemplos aqui abaixo. Na letra A, o carro é azul e a bicicleta é vermelha. Então, o que você vai perceber aqui? Que você tem uma primeira proposição, o carro é azul, e tem uma segunda proposição, a bicicleta é vermelha. Então, eu posso dizer que dentro dela tem duas proposições, por isso ela é composta. E aí, vocês vão perceber um detalhezinho, não se preocupem muito por enquanto, mas eu tenho que chamar a atenção, que existe alguma coisa ligando essas proposições. Então, esse ezinho aqui, ele vai ser muito importante dentro da nossa matéria mais à frente. Exemplo B. Aldo é irmão de Baldo, ou Aldo é primo de Baldo. De novo, nós temos duas proposições. Aldo é irmão de Baldo é uma proposição simples se eu tratá-la isoladamente. Aldo é primo de Baldo é uma outra proposição simples. Mas elas estão juntas, formando uma proposição composta. E ligada para uma outra coisinha aqui, que vai ser muito importante, vamos falar daqui a pouco, que é esse termo ou. Ele está interligando a primeira, Aldo é irmão de Baldo, com a segunda, Aldo é primo de Baldo. E aqui eu fiz exemplos com duas proposições, mas poderiam ser 3, 4, enfim. Se tem mais de uma, ela já se classificaria como proposição composta. Aí um outro detalhe, que às vezes ajuda. Não falei para vocês que a proposição tem sempre verbo? Em geral, cada proposição tem seu verbo. Então, o carro é azul, a bicicleta é vermelha. Aldo é irmão de Baldo ou Aldo é primo de Baldo. Aqui acabou que todos os verbos foram iguais, eles poderiam ser verbos diferentes. Bom, mais definições. Aqui eu vou colocar para vocês 3 princípios que eles parecem muito óbvios, mas eu preciso falar. Porque se eles não existissem, tudo que eu vou falar depois não teria sentido. Tá? Então, olha só. Identidade. O princípio da identidade nessa lógica proposicional é dizer que se uma proposição verdadeira é verdadeira. Uma proposição falsa é falsa. Só isso é muito óbvio. Sim, mas daí começa a ideia do raciocínio lógico. Essa questão de lógica, embora no início quem está estudando não pareça tanto às vezes, é exatamente dizer isso é óbvio, isso é lógico. Tá? Então eu preciso garantir que se eu analisei uma expressão e encontrei que ela é verdadeira, ela tem de ser verdadeira ali todas as vezes que ela aparecer naquela questão. Não contradição. Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Óbvio também. Então, se eu estou analisando, o carro é azul. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Não tem como ele ser e não ser ao mesmo tempo. E outro princípio é o chamado terceiro excluído. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Então, não tem sentido em raciocínio lógico você dizer que é mais ou menos. Né? Ou dizer talvez, né? Ou é ou não é, ou é verdadeiro ou é falso. O carro é azul, estou afirmando. Ou é verdade ou não é. Eu não vou poder aceitar uma resposta que ele é mais ou menos azul, tá bom? Então aceitem isso, como eu disse, são princípios óbvios, mas sem eles todo o resto perderia o sentido, tudo que nós vamos estudar daqui para frente. E não precisa preocupar em decorar esses termos, identidade, não contradição. Entenda apenas que isso deve ocorrer. Embora tenhamos estudado só algumas teorias, já trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Só para a gente pensar um pouquinho. São proposições as sentenças a seguir, exceto. Olha, eu estou aqui para dar dicas de concurso, não é isso?
Cuidado com esses exceto, ou todas são verdadeiras, a única que não é. Fiquem espertos com isso em concurso, tá? A gente às vezes lê uma questão rápido, que é errado, e acaba não entendendo exatamente o que eles querem. Então eles estão falando que todas são, apenas uma não é. Vamos pensar? Letra A. Amanhã é sábado. Estou afirmando. É uma sentença que declara, tem um verbo. Isso é proposição? Sim, é um belo exemplo de uma proposição. Pode ser verdade ou não, mas é uma proposição. Segunda, Aldo tem cabelos pretos. Estamos afirmando. Né? Aqui nós temos inclusive o verbo que ajuda a entender. Então nós podemos dizer que isso é verdadeiro, podemos dizer que é falso. Eu não conheço o Aldo, mas na verdade ela é sim uma proposição. 5 é um número par. Já vi muita gente marcar essa daqui porque fala, não, tá errado, 5 é ímpar. Gente, não estamos julgando aqui se é verdadeiro ou falso. Estamos julgando se são proposições. Isso é uma proposição. Estou afirmando, 5 é um número par. Claro que ela é falsa, mas é proposição. Letra D. Não vire à esquerda. Opa! Lembra que eu coloquei naquelas exceções de que não é proposição? E eu falei com a sentença imperativa, quando é dada uma ordem, ela não é proposição. Estou dizendo ou proibindo, ó, não vire à esquerda. Não dá para atribuir verdadeiro ou falso para isso. Não estou declarando, não estou afirmando. Então está aqui o nosso gabarito. Não é proposição o que está contido na letra D. Mas para fechar, vamos falar sobre a letra E. 8 mais 5 é igual a 14 menos 2. Bom, 8 mais 5 dá 13. 14 menos 2 dá 12. Isso é verdade? Não. Mas é uma proposição, porque a proposição pode ser expressa por palavras ou símbolos. Então isso aqui é um exemplo, ela é falsa, mas não deixa de ser proposição. Ok? Então a resposta correta aqui estaria na letra D. A partir das teorias que nós já estudamos, podemos agora começar a falar sobre os operadores lógicos. Isso aqui já começa a ser tema mais comumente cobrado em concursos. Então vamos entender aqui, quando eu expliquei o conceito, né, da lógica proposicional, eu falava que ele trabalhava realmente com operadores, né, a definição que usava operações lógicas. Seria basicamente isso daqui. Ela vai permitir, por exemplo, que a gente pegue proposições simples e transforme em proposições compostas. E o primeiro deles, e nós vamos chamar de conectivo, seria o ezinho. Em algum momento aqui agora há pouco eu comentei que ele seria muito importante na matéria. Então esse ezinho ele pode aparecer de algumas formas. Pelo seu nome, enquanto operador, que seria conjunção, ou pelo seu símbolo, que é esse símbolozinho aqui, como se fosse um circunflexo. Tá bom? Então nós vamos treinar um pouquinho e entender como esse conectivo funciona. E eu já vou começar colocando um pequeno exemplo aqui para vocês. Temos uma proposição, e eu já falei que proposição normalmente você representa por letras, minúsculas ou maiúsculas, eu prefiro sempre minúscula. Então chamei de proposição P essa primeira aqui, Aldo é engenheiro. Perceba que é uma afirmação, então ela se encaixa no que nós sabemos ser proposição. Uma proposição simples. Temos uma segunda, que nós chamamos de que, Baldo é arquiteto. E agora nós vamos juntar através do conectivo E, que é esse circunflexo, que vai ficar assim. P, E, que. E aí em termos de frase, porque eu coloquei na forma da simbologia, ficaria Aldo é engenheiro e Baldo é arquiteto. Tranquilo? Então é fácil entender o que o E representa. Que uma vai juntar a outra através dessa ideia do ezinho, da conjunção. Só que aí vai surgir uma outra coisa muito importante na nossa matéria. É você saber quando isso se torna verdade ou verdadeiro e quando isso se torna falso. Normalmente nós fazemos isso através da chamada tabela verdade. Então eu preferi não criar um item só com esse nome, mas eu vou usar a tabela verdade para explicar melhor como fazer a análise envolvendo o conectivo E. Quem assistiu a aula sobre técnicas de contagem deve lembrar que a gente tinha um bloquinho de anotações, onde eu coloquei algumas fórmulas e algumas anotações que eram importantes dentro da matéria. Vocês poderiam consultar até então para poder resolver questões, caso tivesse dúvidas, e que mais próximo do concurso, então vocês iriam se preocupar em decorar para aquelas que vocês ainda não soubessem, porque às vezes com a prática mesmo vocês já iam se lembrar.
Então, isso vai voltar aqui. Só que ao invés de pôr o desenho do bloco, como ele é um pouco pequeno, e se eu ampliar, se ficar com poucas linhas, eu vou fazer aqui em forma de anotações. Mas faz o papel daquele bloquinho mesmo. Tá? Então, eu vou criar aqui algumas anotações, que quando forem fazer exercício, vocês até nesse momento podem olhar as anotações, né? O importante aqui é entender. E aí, mais próximo à prova, vocês vão se preocupar em decorar aquelas mais importantes. E a primeira anotação que nós vamos fazer é sobre esse ezinho, que a gente representa por esse circunflexo. O que nós vamos anotar aqui, gente? Essa frase que eu coloquei em negrito, ela vale ouro aqui na nossa matéria. O que está dizendo sobre o conectivo E? Que o resultado, que seria a proposição composta formada por ele, só é verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Então, eu vou resumir isso aqui. Ó. Somente verdadeiro se todos forem verdadeiros. Vocês vão entender isso melhor aqui na sequência, tá? Nós vamos construir aqui, então, a tabela verdade do conectivo E. Vou colocar aqui do lado. Tabela verdade. E como é o primeiro, eu tenho que explicar o que é uma tabela verdade. É uma tabela formada por todas as possibilidades que nós temos de verdadeiro ou falso para todas as proposições. Aqui são apenas duas. Então, eu vou colocar a proposição P em formato de tabela mesmo. Vou colocar a proposição Q. E vou colocar o resultado, que é o que nós queremos analisar, que é exatamente o P e Q, com conectivo E. Bom, eu vou colocar aqui na primeira coluna todas as possibilidades que eu tenho para o P. Na verdade, o P pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Acontece que para cada uma dessas possibilidades, o Q também pode ser verdadeiro ou falso. Então, na prática, eu vou ter 4 possibilidades. O P ser verdadeiro e o Q também ser verdadeiro. É uma possibilidade analisada em conjunto. Segunda possibilidade, o P ser verdadeiro e o Q ser falso. Outra possibilidade, o P ser falso e o Q ser verdadeiro. E, finalmente, posso ter o P falso e o Q também falso. Bom, e agora? Agora eu tenho que encontrar o que resultaria cada uma dessas combinações que nós temos aqui. E é bem simples, sabe por quê? Porque nós temos a nossa colinha aqui do lado. Estamos usando o conectivo E. Só vai ser verdadeiro se todos forem verdadeiros. Então, olha só, primeira possibilidade aqui da linha. P verdadeiro, Q verdadeiro. Exatamente o que está dizendo ali. Quando os dois forem verdadeiros, o resultado formado pela junção através do conectivo E, que seria conjunção, é verdadeiro. Mas e se o primeiro for verdadeiro e o segundo falso? Segunda linha aqui. Então é falso. Por quê? Porque só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então o resultado se torna falso. Outra possibilidade, a primeira ser falsa e a segunda verdadeira. Continua falso porque só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. E finalmente as duas falsas. Também vai dar um resultado falso. Gente, isso aqui é a tabela verdade, quando são duas proposições para o conectivo E. É importante vocês entenderem, mas na verdade, se você decorar o que está ali na anotação, se você precisar na hora da prova, você monta a tabela. E assim, o que eu tenho percebido? É possível você precisar fazer a tabela toda numa questão de concurso? Até é, mas na prática não é o mais comum. Normalmente, quando você tem uma questão, você precisa saber alguma linha específica dessa tabela. Ou seja, essa lógica que eu coloquei aqui do lado, muitas vezes é suficiente para você resolver a questão. Né? Vamos fazer exemplos depois. É que, na verdade, como eu falei agora há pouco, os exemplos já associam vários conteúdos aqui juntos. Então, eu não consigo, ficaria um pouco difícil, muito longo o vídeo, se eu ficasse tentando fazer exemplo para cada um deles, tá? Mas tenha paciência, já falei isso é importante. E quando a gente começar a fazer, você vai ver que tudo isso vai ser aplicado. Bom, mas eu falei aqui o que acontece se forem duas proposições. E se forem mais? Eu não preciso montar a tabela verdade inteira, até porque ela ficaria muito grande. Sabe qual que é a lógica? Se eu tenho duas proposições, sabe quantas linhas tem a tabela verdade? 2 ao quadrado. Ela vai ter 4 linhas. Foi isso aqui que a gente fez. Ó. 1, 2, 3, 4. Mas se eu tivesse 3 proposições, P, E, Q e R, isso é possível? Aí vocês vão ver que a tabela ia começar a ficar muito grande.
ou seja, seria 2 ao cubo. Então esse expoente é dado pela quantidade de proposições que eu tenho. Eu já teria 8 linhas. E já começa a ficar mais complicado, né? Então, como eu disse, normalmente em questões de concurso não é necessário fazer a tabela inteira. Ou se for, acredito que não vai ser mais do que 2 proposições. Mas a gente sabe que existe. E se eu precisasse dizer ali para, vamos supor, 5 proposições, aí bastaria eu saber essa anotação aqui. Por quê? Imagina aqui que eu tenho uma verdadeira, aí eu tenho outra verdadeira, uma falsa e uma verdadeira. Quero saber se isso aqui é verdadeiro ou falso. Gente, eu não preciso fazer a tabela inteira. Só é verdadeiro se ambas. Aí você vai trocar ambas por todos, que foi o que eu fiz aqui na anotação. Ou seja, se todos forem verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se eu tiver apenas um falso, já é suficiente para eu concluir que toda a expressão, ela como um todo, ela é falsa. Viram como eu falei? Isso aqui vale ouro. Você resolve muita coisa sabendo isso daqui que eu escrevi e destaquei. E me ajudou, inclusive, caso eu precise, a construir a tabela verdade. Vamos aprender mais um conectivo. Vamos falar agora do conectivo OU, que pode ser representado assim, pode aparecer como OU, pode ser dito que é uma disjunção, que é o nome que ele recebe, ou seu símbolo, que parece um Vzinho. Por isso, quando eu for pôr verdadeiro, eu tento fazer um pouquinho maior e colocar aqueles tracinhos, que aparecendo sim, que é um algarismo romano. É porque senão depois eu misturo com o símbolo de OU. Então você também tem um certo cuidado aí com isso. Então olha só o exemplo. Proposição simples P, Aldo é engenheiro. Proposição simples Q, Baldo é arquiteto. E agora a proposição composta formada pelo P ou, que esse símbolo parece um Vzinho, Q, que será igual Aldo é engenheiro ou Baldo é arquiteto. Aqui tem uma observação que eu vou explicar melhor depois, tá? Que a disjunção ou não tem sentido exclusivo. Não preocupe com isso por enquanto não, daqui a pouco eu explico. O que é mais importante agora? Essa frase que está destacada aqui, que é aquela frase que vale ouro, né? Que eu coloquei na outra, que aqui também tem. O conectivo OU só será falso, seu resultado, se ambas as proposições forem falsas. E isso vai ter que cair lá nas nossas anotações aqui agora. Então, vou anotar aqui, de uma maneira mais simplificada, que o OU, que é esse para cima, somente é falso se todos forem falsos. E aí eu vou montar a tabela verdade baseado nisso daqui para ficar ainda mais claro para vocês. Vamos a ela. Como são 2 proposições, eu vou ter as mesmas combinações daquela outra que eu tinha feito, tá? Eu vou ter aqui o P, o Q e a proposição composta formada por P ou Q. O P pode ser verdadeiro e o Q verdadeiro também. É uma das possibilidades. O P pode ser verdadeiro e o Q ser falso. Outra possibilidade, que é diferente da próxima, onde o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro. E, finalmente, eu posso ter as 2 proposições como sendo falsas. E agora, como é que eu vou saber aqui o resultado? Basta saber essa frase que eu coloquei. Só é falso se ambas forem falsas. Então, se tiver só um verdadeiro, já é verdadeiro. Olha só, a primeira linha, verdadeiro com verdadeiro, claro, vai ficar verdadeiro. Segunda, um verdadeiro e um falso. Se um é verdadeiro, é suficiente para eu dizer que isso é verdade. Gente, você tem uma lógica. Se eu falo assim, Aldo é engenheiro ou Baldo é arquiteto. Se uma das 2 coisas for verdade, eu não menti. Essa é a lógica. A possibilidade do primeiro ser falso e o segundo verdadeiro. Também verdadeiro. Mas por quê, professor? Porque está escrito, só é falso se ambas forem falsas. Olha só agora, a última linha. Ambas são falsas. Então agora ele fica falso. Chama a atenção a mesma coisa daquela hora. Se você souber essa frase, caso precise na prova de concurso, você consegue desenhar a tabela verdade sem a menor dificuldade. Bom, aqui eu vou comentar o que aconteceria se tivessem mais expressões. Então, se eu tenho aqui várias proposições sendo unidas, digamos assim, através do ou. Então, eu tenho verdadeiro ou verdadeiro, aí misturo o V com o verdadeiro do V de ou, né? Mas não, ó, é menorzinho, eu não estou pondo esses risquinhos.
mais uma verdadeira, mais uma verdadeira e uma falsa. O que vai acontecer aqui, gente? Vai ficar verdadeiro. E se fosse ao contrário, várias falsas e uma verdadeira ali no meio? Ou mais, tanto faz. Olha, isso daqui é suficiente para eu dizer que ela é verdadeira. Isso aí nunca vai ser falso? Vai. Se todas fossem falsas. É o que a frase está dizendo ali. Agora eu quero falar uma coisa que gera muita dúvida nos estudantes. Essa frasezinha que eu pulei aquela hora. Que a disjunção ou não tem sentido exclusivo. O que significa isso? Às vezes a gente tem a impressão, quando a gente usa o ou, que se acontecer uma coisa, a outra é proibida de acontecer. Né? Vou pegar uma situação aqui que gera muita dúvida. Eu chego aqui para minha filha e falo: vou te dar uma roupa ou um brinquedo. Vamos supor, aniversário dela. O que normalmente a gente entende? Que se eu der a roupa, eu não vou dar o brinquedo. E se eu for dar o brinquedo, não vou dar a roupa. Em raciocínio lógico, isso está errado. Eu posso dar os dois. Apenas eu disse que pelo menos um deles está garantido. Não, professor, mas não é o normal. Mas se eu realmente quiser dar apenas um deles, aí eu não uso o conectivo ou. Eu uso o conectivo ou exclusivo, que é o que eu vou explicar aqui na sequência. Tá? Então só guarda isso. O ou não é exclusivo. As duas coisas podem ser verdadeiras, que o resultado continua verdadeiro. É o que a primeira linha da tabela verdade está mostrando para a gente. Se alguém não entendeu aquilo que eu acabei de falar, vai entender agora. Olha só. Além do conectivo ou, que seria disjunção, é possível ter o ou exclusivo, também conhecido como disjunção exclusiva, representada por um Vzinho com traço embaixo, ou escrevendo o ou com traço embaixo. É uma das formas. Outra forma é como está aqui no exemplo. Olha só a diferença. Eu tinha falado aquela hora assim, ó. Vou te dar uma roupa ou um brinquedo. Ponto. Isso é só a disjunção. Agora eu mudei a frase. Ou te darei uma roupa ou te darei um brinquedo. Agora mudou tudo. Agora realmente ele é considerado disjunção exclusiva. Por quê? Ou darei uma roupa ou darei um brinquedo. Mas ambos não. Então muito cuidado com isso. Muita gente confunde, às vezes erra questões por causa disso. Bom, e aí? O que nós vamos anotar aqui? Que somente será verdadeiro se uma for verdadeira e a outra for falsa. Ou seja, se as duas forem falsas, não serve. E se as duas forem verdadeiras, também não. Porque ou é uma coisa ou é outra. Nós vamos anotar isso aqui também aqui do lado. Então, vou colocar aqui ou exclusivo. Também dado por esse Vzinho com tracinho embaixo. E ele é assim, somente verdadeiro se for uma verdadeira e a outra falsa. E com isso daqui eu já consigo desenhar a minha tabela verdade, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui na sequência. Mesma história, eu estou trabalhando com duas proposições, P e Q. Tudo que eu explico para duas valeria para mais, mas ficaria muito longo aqui para a gente fazer, tá? E normalmente eu não preciso disso. Né? Basta eu entender aqui a lógica que está por trás disso. É engraçado eu falar, né? Entender a lógica numa matéria que chama lógica. Mas é isso mesmo, né? Daí tem todo o sentido. Então, olha só, eu posso ter a primeira verdadeira e a segunda verdadeira. Posso ter a primeira verdadeira e a segunda falsa. Posso ter a primeira falsa e a segunda verdadeira. E posso ter ambas falsas. Como é que eu vou saber o resultado? Basta lembrar essa frase. Só é verdadeiro se uma for verdadeira e outra falsa. Então, na primeira linha, as duas são verdadeiras. Serve? Para o ou exclusivo, não. Então, isso é falso. Se uma é verdadeira, a primeira, e a segunda é falsa, serve? Sim, é exatamente isso que ele trata. Que é verdadeiro nessa situação. Uma verdadeira e uma falsa. A primeira falsa e a segunda verdadeira, serve? Serve.
As duas falsas não serve, porque só é verdadeiro se uma for verdadeira e a outra falsa. Viram que se você entende essas frases, fica fácil para você desenhar a tabela. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós vamos falar agora sobre o conectivo se alguma coisa, então alguma coisa, também conhecida como condicional. E aqui eu já vou chamar um alerta aí para vocês. Concursos adoram esse conectivo, tá? Fiquem espertos. Nós vamos representar por uma setinha, tá bom? Para indicar exatamente essa condicional. Vamos ver esse exemplo aqui onde a gente usa essa ideia. Se Aldo é engenheiro, então Baldo é arquiteto. Se eu considerar que aqui Aldo é engenheiro é minha proposição P e Baldo é arquiteto é minha proposição Q, eu estou dizendo então que P implica em Q. Bom, isso aqui tem alguns nomes, eu vou explicar daqui a pouco, tá? Agora, o que acontece? O importante está aqui. No conectivo se, então, só vai ser falsa a resposta se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Vamos voltar nessa frase aqui. Falei que se Aldo é engenheiro, então Baldo é arquiteto. Suponha que Aldo seja engenheiro. E se Baldo não fosse arquiteto, eu estaria mentindo então, porque eu pus aqui uma condição. Realmente, se Aldo é engenheiro, estou afirmando que Baldo é arquiteto. Então, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, o resultado disso é falso. Só nessa situação. Em todas as outras, a resposta é verdadeira. Eu vou mostrar aqui na sequência, mas antes disso, vamos fazer a anotação ali do lado, que ela é importante. Vamos escrever aqui sobre o se, reticências, então. Que é essa setinha. É somente falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. E aí com isso a gente consegue montar a tabela verdade e vai ficar isso mais claro ainda para vocês. Vou colocar aqui do lado, tabela verdade. E é aquela que a gente já conhece, né? Eu tenho uma proposição P, uma proposição Q, e agora nós temos aqui um conectivo que é P setinha Q. Se P, então Q. E as possibilidades você já conhece. Olha, o P pode ser verdadeiro e o Q também. O P pode ser verdadeiro e o Q ser falso. Estou falando todas as possibilidades. O P ser falso e o Q verdadeiro. Ou ambas serem falsas. E aí, só com isso que eu coloquei naquela frase ali destacada, que está na nossa anotação ao lado, eu consigo julgar e dizer aqui o resultado, se é verdadeiro ou falso. Olha só. Só será falsa se a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Se as duas fossem verdadeiras, então, verdadeiro. Se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, tá aqui. É o único caso onde ela será falsa. Se a primeira for falsa, a segunda verdadeira. Não é o que está escrito ali. Então, é verdadeiro, porque somente será falsa naquela situação. Se ambas forem falsas, verdadeiro. Agora aqui eu tenho que parar e comentar. Muitas pessoas custam aceitar isso. Abram a mente de vocês aí agora. Senão vocês não vão aceitar. Olha só. Verdadeiro e verdadeiro. Aldo é engenheiro, Baldo é arquiteto. Então essa frase está correta? Sim. Se Aldo é engenheiro, Baldo é arquiteto. Ninguém duvida da primeira linha. A segunda também, meio que eu já expliquei. Primeiro, verdadeiro. Então, Aldo é engenheiro. Segundo, falso. Baldo não é arquiteto. Então, quando eu falo que se Aldo é engenheiro, Baldo é arquiteto, então Baldo é arquiteto, eu estou mentindo. Isso é falso. Porque existe uma condição e ela foi obedecida e mesmo assim a resposta ficou diferente. Agora, olha essa daqui. Aldo não é engenheiro, é falso. Mas Baldo é arquiteto. Isso pode acontecer? Pode. Eu coloquei uma condição caso Aldo fosse engenheiro. E se ele não for? Eu não disse nada. E aquilo que a gente não disse, eu não posso julgar que é falso. Viram? Isso aqui é uma coisa importantíssima nessa matéria. E ambos serem falsos. Aldo não é engenheiro. Baldo não é arquiteto. Então eu também não menti, porque eu só falei que se fosse engenheiro, o Baldo seria arquiteto. Ah, professor, mas eu achei difícil entender essa lógica. Então decore essa frase.
Decora essa frase e acerta a sua questão de concurso, tá bom? Vai funcionar. Bom, eu falei para vocês que o P e o Q tinha alguns nomes. O primeiro já está aqui, ó. Essa primeira, às vezes, aparece como antecedente. A gente usava esses termos lá em razão, né? Aqui tem também, antecedente. E esse segundo é também chamado de consequente. Então, se tiver um exercício, não citar P e Q, mas falar o antecedente é tal, o consequente tal, e for uma questão de lógica proposicional, você já sabe que é isso daqui. Agora, outra coisa que eu quero que vocês lembrem, eu vou até explicar ali embaixo depois, é que essa sequência P implica Q faz de P uma condição suficiente. E faz de Q uma condição necessária. Vocês não vão entender muito por que vocês têm que saber disso agora, mas quando eu estiver resolvendo questões, eu vou chamar a atenção de que eu mostrei isso daqui e que tem hora que eu preciso realmente saber. Vamos só decorar, nessa ordem, suficiente, necessário. E aí, gente, outra coisa que às vezes causa dúvida, é que nem sempre ele vem escrito assim. Se alguma coisa, então alguma coisa. Esse é o jeito mais formal. Mas olha só, pode aparecer como essas expressões aqui embaixo. Se P, vírgula, Q. Por exemplo, poderia estar assim. Se Aldo é engenheiro, vírgula, Baldo é arquiteto. É a mesma coisa. É o condicional. Outra forma pode aparecer. Q, vírgula, se P. Baldo é arquiteto, veja que agora eu coloquei a última frase primeiro. Vírgula, se Aldo é engenheiro. Também é a mesma coisa. Então isso aqui está na apostila. Se estiver resolvendo uma questão e ficar em dúvida, por enquanto você pode voltar na apostila e dar uma olhadinha, tá? Para confirmar se realmente está diante de uma condicional. Eu vou agilizar um pouquinho aqui, mas vou falar de todas elas. Quando P, vírgula, Q. Ou seja, quando Aldo é engenheiro, vírgula, Baldo é arquiteto. Todo P é Q. Essa frase vai ficar meio estranha, mas seria assim. Toda vez que Aldo é engenheiro, é Baldo arquiteto. Para essa frase não ficou muito bom, mas tem algumas frases que se encaixam bem, tá? Então também quis citar. Sempre que P, Q. Sempre que Aldo é engenheiro, Baldo é arquiteto. P implica que Aldo ser engenheiro implica Baldo ser arquiteto. Reforço, tudo que eu estou dizendo são formas diferentes de dizer a mesma coisa. Não sei como a banca vai colocar, então me senti na obrigação de falar essas possibilidades para vocês. Olha o suficiente e necessário aparecendo. P é condição suficiente para Q. Ele está dizendo então que o P implica Q. Ou o contrário, Q nem é contrário, tá, gente? Eu escrever em relação ao Q, mas quer dizer a mesma coisa. Q é condição necessária para P. Então estou dizendo aqui que P implica Q do mesmo jeito. Olha, o segundo é o necessário, o primeiro é o suficiente. E finalmente, P somente se Q. Poderia dizer, Aldo é engenheiro somente se Baldo for arquiteto. Tudo bem? Isso no início parece muito confuso. E não precisa decorar isso também, não. Mas se você estiver resolvendo um exercício e ficar em dúvida se é condicional, por enquanto você pode voltar na apostila e dar uma olhada. Depois você se acostuma, tá, com essas expressões, você já faz até meio que automaticamente. Sei que às vezes está um pouco cansativo. Bom que vocês estão vendo o vídeo aí, né? Ele vai ficar disponível. Se você quiser fazer uma pausa, tomar uma água, respirar e depois voltar, fique à vontade. Mas prometo, daqui a pouco a gente vai começar a fazer exemplos. E como eu falei, o problema é que os exemplos ele não trabalha um conectivo só. Em geral, ele mistura todos dentro da mesma questão. Por isso, eu só consigo fazer realmente quando eu fecho todos eles. Mas não se preocupem, daqui a pouco faremos isso. Vamos fechar aqui, ainda temos algumas coisinhas para falar antes de chegar na parte dos exemplos. Vamos falar sobre o conectivo se e somente se, chamado bicondicional, representado por uma seta com a ponta dos dois lados. Acho que nem posso chamar de seta. Esse símbolo aqui. Olha essas frases. Aldo fica contente se e somente se a seleção brasileira de futebol vence. Eu ia colocar um time aqui, mas ia agradar uns, desagradar outros. Por seleção brasileira, acho que todos gostam. Eu, particularmente, gosto bastante de futebol. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui o se e somente se. Isso é chamado de bicondicional. E aí nós podemos tirar duas conclusões. Se Aldo fica contente, então a seleção brasileira de futebol vence. Mas cuidado, então não estou dizendo que é só ele ficar contente que vai ganhar. Na verdade, pode até mudar o tempo verbal. Se Aldo ficou contente, se isso é verdade, então é verdade que a seleção brasileira de futebol venceu. Fica até melhor assim.
E o contrário, se a seleção brasileira de futebol vence, então Aldo fica contente. Então é como se eu separasse em duas condicionais, para os dois lados. A primeira condiciona a segunda e a segunda também condiciona a primeira. Então eu coloquei isso aqui, numa simbologia que talvez pode parecer um pouco confuso para vocês. Se ficar, não se preocupe, é só para dizer isso. Representa duas condicionais que devem acontecer ao mesmo tempo. Olha o ezinho aparecendo aqui. Tá? E aí o que é mais importante? Aquela frase que vale ouro em cada uma delas. O bicondicional só será resultado verdadeiro, terá resultado verdadeiro, se P e Q forem iguais. Ou seja, ou os dois são verdadeiros ou os dois são falsos. Esse é o segredo do bicondicional. E agora não é mais segredo, eu vou colocar aqui do lado nas nossas anotações. Então temos aqui o caso de C e somente C. Que é essa setinha para os dois lados aqui. O que nós temos para ela então? Somente verdadeira. Se as proposições anteriores forem iguais. Acho que eu mudo um pouquinho a frase, mas a ideia é a mesma, tá? E a gente fala de duas, né, gente? Porque normalmente condicional e bicondicional a gente trabalha mais com duas mesmo, tá? As outras, o e, o ou, tal, é mais comum você trabalhar com várias. Vamos fazer aqui do lado, então, a tabela verdade para mais esse conectivo. Vamos lá, tabela verdade. Mesma história, são duas proposições, P e Q. Vou fazer aqui a coluna do P, a coluna do Q e a coluna do bicondicional, que é esse daqui. E as possibilidades que você já conhece. A primeira pode ser verdadeira e a segunda também verdadeira. A primeira pode ser verdadeira e a segunda falsa. A primeira pode ser falsa e a segunda verdadeira, ou ambas podem ser falsas. E o resultado? Basta saber essa frase. Só é verdadeira se P e Q forem iguais. Então, na primeira linha, P é verdadeiro e Q é verdadeiro. São iguais. Resultado verdadeiro. Segunda linha, P é verdadeiro, F é falso. São diferentes. Então, o resultado é falso. Terceira linha, P é falso, Q é verdadeiro. São diferentes. Então, é falso. Última linha, P é falso e Q é falso. São iguais. O resultado é verdadeiro. Tem horas, gente, que eu analiso uma questão muito assim, pela lógica da frase. Às vezes, se eu ficar tentando entender o sentido lá da frase, realmente fica estranho. Olha só, Aldo não ficou contente, seleção brasileira não venceu. Então, é uma frase verdadeira, né? Mesmo tratando de proposições falsas. E aí, se eu entender a frase colocada, isso faz todo sentido para mim. E aí, coloquei alguns equivalentes. Às vezes aparece assim, ó, P, se e só se que. Se P, então Q, e se Q, então P, ou seja, as duas condicionais ao mesmo tempo, sendo ligadas pelo E, P somente se Q e Q somente se P. Se isso aparece desse jeito numa frase, também estamos diante da bicondicional. Todo P é Q e todo Q é P. P é condição suficiente e necessária. Olha só a novidade. No condicional, o P era suficiente e o Q era só necessário. Agora, na bicondicional, isso tem que acontecer ao mesmo tempo. Então, eu tenho que dizer que é suficiente e necessário. E as duas há uma via de mão dupla. Na verdade, eu vou dizer que P é condição suficiente e necessária para Q, mas também vou dizer que o Q é condição suficiente e necessária para P. Então, são maneiras diferentes para dizer a mesma coisa, que estamos diante de uma bicondicional. Vamos falar agora sobre o último dos operadores, que é o operador da negação. Ela vai ser representada por um tio, que é o mais comum, mas com um símbolozinho próprio também, que às vezes pode aparecer, que é esse que eu destaquei aqui. Vou fazer até maior. Pode aparecer assim, ou pode aparecer como um tio, normalmente antes da letra. Ou dentro da frase, algo que negue aquela proposição. Olha só esse exemplo. Se eu pegar uma proposição simples, Aldo é engenheiro, e chamar de P, eu posso ter uma negativa disso, que seria Aldo não é engenheiro, e eu poderia representar, por exemplo, com o tio P. É isso aqui que é a negação. Ela é bem simples mesmo, tá? Agora, o que é importante você saber da negação? Que uma negação anula a outra.
né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o P e o não P, se eu negar a negação, então ela se torna a própria proposição original, ou seja, uma anula a outra. Por isso, se eu tiver um número de negações ímpar, eu inverto. Aqui eu tive uma quantidade par, mas se eu tiver uma quantidade ímpar, olha só, parece confuso isso aqui, mas eu tenho que explicar, tá? Veja isso daqui. Estou negando a negação da negação de P. Opa, isso é confuso demais? Não, é simples. Quantas negativas eu tenho? 3. Então, mantém aqui o não P. Desculpa, o original era P. Tá? Aí eu neguei 3 vezes. Ficou negativo. E se eu negasse 4 vezes? Aí ficaria só o P. Tá? Então tem que decorar isso daqui. Parece regrinha de sinal de menos na matemática. Tá? Se eu tenho uma quantidade ímpar de negações, então continua sendo uma negação. Se eu tenho uma quantidade par, deixa de ser negação, porque elas vão se anulando. Bom, aqui é bem simples, mas daria também para fazer uma tabela verdade, tá? Bem simplesinho, eu vou fazer ela aqui do lado. Ficou meio apertado? Por quê? Porque na verdade agora só tem o P. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. E se eu quiser fazer a negativa dele? É só inverter. Então, se P é verdadeiro, o não P é falso. Se o P é falso, o não P é verdadeiro. Então, vira uma tabela verdade bem simples mesmo. E aí temos algumas expressões equivalentes. Às vezes vai vir como, não é verdade que Aldo é engenheiro. Pronto, isso é uma negação. Ou posso dizer, é falso que Aldo é engenheiro. Também é uma negação. Agora, muito cuidado. Uma das coisas que às vezes pega, porque é um operador bem simples, mas tem gente que erra, é ir além do que está sendo dito. Olha esse exemplo. A seleção brasileira ganhou o jogo. Eu quero negar essa frase. Como é que eu vou negar essa frase? Seleção brasileira ganhou o jogo. Dizendo que a seleção brasileira não ganhou o jogo. Posso negar a seleção brasileira ganhou o jogo dizendo a seleção brasileira perdeu o jogo? Não, porque há a possibilidade do empate. Muito cuidado com isso. Tem coisas que dá. Quer ver uma coisa muito comum em concurso? A negação dizer que um valor é par, dizer que ele é ímpar. Isso é aceito. Mas esse caso aqui que eu citei, por exemplo, não. Por quê? Porque eu não tenho só a possibilidade de ganhar e perder. Então, quando eu quero negar o ganhar, eu vou dizer que ele não ganhou. Eu coloquei aqui algumas negações, né? Nem quero entrar em muito detalhe agora, mas é porque se eu não colocasse o material ia ficar incompleto. É que essa simbologia de maior, menor, maior ou igual, nós vamos aprender mais à frente quando a gente vai falando de conjuntos. Muitas vezes do conjunto dos números reais, é um tópico que ainda vamos estudar. Mas só queria chamar a atenção que se eu quero negar o maior, eu tenho que colocar menor ou igual. Tá? Então sempre vai ter essa inversão. Se eu quero negar o menor, será maior ou igual. Se eu quero negar o maior ou igual, aí é só o menor, tá? Então depois vocês olhem isso aí com calma. Eu coloquei, como eu disse, para o material ficar completo. Porque na verdade essa questão de maior ou menor, eu vou explicar ainda em outra aula, né, em outro vídeo. Como aqui eu estou colocando nas anotações aquilo que eu acho que vocês não vão lembrar a todo momento, que vão ter que ler várias vezes e vai ajudar nos exercícios, eu achei que a negação não precisaria colocar, a gente sabe que ela existe. Mas ela é muito óbvia, né? Então eu preferi não colocar. Coloquei ali, embora não estejam todas, né? Não coloquei a negação, mas eu coloquei nas anotações o que é principal e que vai te ajudar demais a resolver questões de concurso. Então vocês vão deixar isso aí anotado, como eu falei. Quando começar, se você está estudando isso pela primeira vez ou não tem muita habilidade com isso, pode tentar fazer exercício olhando as anotações. Vocês vão ver que em algum momento isso aqui vai ficar comum para vocês. E se não ficar, perto do concurso você pega essas anotações e decora. Eu faço dessa forma com alguns conteúdos. Né? Eu não consigo decorar tudo, mesmo dando aula de matemática. Então o que acontece? Às vezes eu tenho minhas anotações, não são muitas, mas eu tenho. E aí, próximo ao concurso, às vezes 2 dias antes, eu leio aquilo lá e decoro. Na hora do concurso eu lembro e resolvo a questão. Agora poderemos finalmente resolver alguns exemplos. Vamos chegar na parte mais divertida da matéria. Vocês vão perceber que eu deixei as anotações do lado para mostrar como elas são úteis. E por enquanto eu posso usar, não tem problema. Então olha só, esse exercício fala assim. Assinale a opção verdadeira. E o que vocês vão perceber aqui dentro das opções? Que ele usa exatamente esses operadores. Olha, aqui aparece um ou.
Aqui aparece um C, então. Aqui aparece um Ezinho. Aqui aparece outro C, então. E aqui aparece um se e somente se. Ou seja, eu vou julgar, claro, cada proposição separada, mas o que importa para mim é o resultado disso, ser verdadeiro ou falso. É como se eu tivesse que fazer a tabela verdade, mas eu não preciso desenhar a tabela verdade de todos, do ou, do e. Basta que eu saiba aquela linha que vai me interessar. Vocês vão entender melhor aqui agora. Vamos ver juntos aqui a letra A. Está dizendo que 3 é igual a 4. Isso é verdade? Não, isso é falso. Mas só isso não me leva a concluir que a frase toda é falsa. Eu tenho que continuar. O ou é aquele negocinho que eu faço pra cima assim, tá? Ou escrevo ou, se eu ficar em dúvida. Pergunto, 3 mais 4 é igual a 9? Não, então também é falso. O que nós sabemos do ou? Pode usar a colinha aqui do lado, a segunda linha. O que eu sei do ou? Que somente é falso se todos forem falsos. Olha só, todos são falsos. Então o que eu vou dizer aqui? Que esse resultado é falso. E o exercício está pedindo o que é verdadeiro. Então já descartei a letra A. Vamos analisar a letra B. Se, então, vamos lá. Se 3 é igual a 3. 3 é igual a 3? Sim. Então isso é verdadeiro. Setinha, condicional. 3 mais 4 é igual a 9? Não. 3 mais 4 é igual a 7. Isso é falso. Agora, e o resultado? Eu tenho que olhar na minha colinha aqui, eu tenho que ter decorado. O que eu sei sobre o C, então? Que ela somente é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Olha só, primeira verdadeira e segunda falsa. Exatamente o que está dizendo ali. Então, essa é a única condição onde o resultado é falso. O que me diz, então, que a letra B também não é a resposta desse exercício. Gente, vocês perceberam por que eu não tinha feito exemplo antes? Porque ele cobra todas ao mesmo tempo, eu tenho que saber todas as regras, tinha que explicar todas primeiro. Mas agora sim, agora estamos prontos para matar as questões sobre esse assunto. Vamos para a letra C. 3 é igual a 4, isso é verdadeiro? Não, isso é falso. Já está ficando exprimido, vou fazer aqui embaixo agora, tá? A letra C. Que na verdade coloca assim. C. 3 é igual a 4? Não, isso é falso. E, o Ezinho aqui para baixo, então eu escrevo E. Segunda, 3 mais 4 é igual a 9? Não, também é falso. Bom, o Ezinho só é verdade se todos forem verdadeiros, então cuidado com isso. Se uma fosse falsa e outra verdadeira, ela continuaria falsa. O E só serve se os dois forem verdadeiros. Aqui é pior ainda, as duas são falsas. Então, claro que isso aqui é falso. Opa, tá ficando difícil, hein? Vamos lá, letra D. Não chegamos na resposta ainda. Voltamos para o se, então. Se 3 é igual a 4, 3 é igual a 4? É verdade? Não, 3 não é igual a 4, isso é falso. Se então é o condicional, é a setinha. 3 mais 4 é igual a 9. 3 mais 4 é igual a 9? Não, é 7, né? Então isso é falso. Mas olha só, o que diz a nossa regrinha aqui do condicional? Que ela só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Se a primeira for falsa, ela não diz nada. Então, se ela só é falsa, se a primeira for verdadeira e a segunda é falsa, em qualquer outra situação, esse resultado é verdadeiro. Nossa, professor, mas eu posso ter um falso e ser verdadeiro? Sim, se você voltar na tabela verdade, se você ficar em dúvida por que isso aconteceu, volta na tabela verdade. Olha lá aquela linha do F, implica em F. Ela é verdadeira. Por quê? Porque essa condicional só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, que eu tinha que lá na letra B. Então, olha só, gente, a resposta do exercício é a letra D. Mesmo as proposições analisadas separadamente sendo falsas. Isso é raciocínio lógico. E aí, se você não sabe isso que eu anotei aqui do lado, dificilmente você acerta essa questão. Porque parece muito estranho dizer que duas expressões falsas chegam no resultado verdadeiro. Mas chega. E esse é um dos casos possíveis. Vamos ver por que a última não é, porque não pode ter duas respostas, né? 3 é igual a 3, isso é verdade. Se e somente C é aquela setinha dos dois lados. 3 mais 4 é igual a 9? Não, é falso. O que está dizendo da bicondicional? Que ela só é verdadeira se eles forem iguais. São diferentes? Então o resultado é falso. Cuidado, gente. Se fosse falso com falso, também seria verdadeiro. Claro que não poderia nesse exercício, porque não pode ter duas respostas.
Mas eu só estou lembrando a regra do bicondicional. Gente, a resposta já estava aqui. Ele é a letra D. Quem não entende, quem não aprendeu isso daqui, gente, dificilmente acerta essa questão. Agora, se você entendeu, tem sua anotação que por enquanto você pode usar, depois você vai decorar, você faz a questão sem maiores dificuldades. Vamos fazer mais uma questão aqui. Considere que são verdadeiras as seguintes premissas. Se o professor adiar a prova, Lulu irá ao cinema. Segunda premissa. Se o professor não adiar a prova, Lenine irá à biblioteca. Considerando que com certeza o professor adiará a prova, é correto afirmar que... Talvez você tentasse resolver isso aqui só pela leitura. Eu vou usar a simbologia, vou explicar a regrinha, porque é assim que se aprende raciocínio lógico, em especial lógica proposicional. Então, para ficar mais fácil, eu vou dar nome para essas proposições. Vou chamar de proposição P, o professor adiar a prova. E aí aqui eu tenho uma outra proposição, porque ela é composta. Lulu irá ao cinema. Vou chamar de Q. O que mais que eu tenho aqui? Se o professor não adiar a prova. Gente, olha só. Eu não vou chamar isso aqui como se fosse uma outra proposição R. Porque eu já tenho a proposição que o professor adiar a prova. Eu simplesmente neguei isso. Então, na verdade, é o não P. Não precisaria nem escrever aqui, mas eu vou escrever. O professor não adia a prova. Não estou nem resolvendo a questão ainda, tá? Estou só dando nome para os termos. Mas, de certa forma, eu já estou interpretando. O que mais? Agora, essa é diferente. Lenine irá à biblioteca. Se eu já tenho o P e o Q, vou chamar de R. Agora, com os símbolos, eu vou conseguir criar as minhas relações. Olha só a primeira. É o se, então. Mas só que aqui o então não apareceu. Lembra daquelas equivalências de nome? Falei que poderia aparecer assim. Se P, vírgula, Q. Está escrito isso lá. Então, olha só. Professor adiará a prova é P. Implica o quê? Isso aqui está sendo dito, então eu tenho que aceitar isso daqui. Não sei ainda se a resposta é verdadeira ou falsa, mas... Por enquanto, eu tenho essa relação. O que mais? Professor não adiar é o não P. E ele vai implicar Lenine ir à biblioteca, que eu chamei de R. Tá, por enquanto eu tenho isso, tá? Isso aqui foi dito no enunciado da questão. Agora ele dá uma informação que é que vai me permitir resolver o exercício. Ele fala que com certeza o professor adiará a prova. Então ele fala que esse evento P, com certeza, é verdadeiro. E daqui eu já posso tirar então outra conclusão. Se o P é verdadeiro, a negação dele, que é o não P, se torna automaticamente falso. E eu tenho que ir enxergando isso dentro da questão. Agora, eu vou tentar jogar essas informações para as relações que eu criei. Vai ficar um pouco apertado aqui, mas dá. Por exemplo, eu já sei que o P é verdadeiro. Então, já vou pôr um Vzinho aqui para você saber que ele é verdadeiro. E já sei que o não P é falso. Então, já vou pôr um Fzinho aqui. E agora eu vou usar minha colinha aqui do lado. O que diz a relação de condicional? Que ela só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Só que quando ele põe como premissa, eu tenho que garantir que isso é verdade. Ou seja, o resultado tem que dar verdadeiro. Então, na verdade, eu tenho que pensar que eu não posso permitir que isso se torne falso. E é isso que vai resolver a questão. Aqui não está dizendo, então, que ela é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda falsa? Então, a única coisa proibida aqui é a primeira ser verdadeira e a segunda falsa. Olha só, a primeira já é verdadeira. Então, eu não posso, de forma alguma, dizer que a segunda é falsa. A única coisa, então, que ela pode ser é verdadeira. Por quê? Porque eu tenho que ter um resultado que seja verdade. Porque a premissa foi dada no exercício. E falou para considerar que a premissa, que é a junção das duas, seja verdadeira. Ok? Então, eu já descobri, só de conhecer essa frase, que obrigatoriamente o que tem de ser verdadeiro. Tranquilo? Isso aqui no início parece muito difícil, gente, mas pega o jeito que você vai ver que é até divertido. E a segunda? Vamos lá. Eu sei que a primeira aqui, que é o não P,
Eu tô falando da segunda premissa, tá? Esse não P implica R. Ele é falso. E a segunda, gente? Uma das coisas que eu expliquei para vocês na tabela verdade da condicional. Que ela só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Se a primeira for falsa, independente do R, ela vai se tornar verdadeiro. Então eu não tenho como afirmar se o R é verdadeiro ou falso. Ele é uma interrogação. Então não tem como resolver a questão? Tem. Por quê? Até com interrogação, muitas vezes a gente consegue resolver a questão. E é o que eu vou explicar aqui agora, porque agora eu vou analisar os itens. Eu já tenho o que eu preciso. Eu já sei que o professor adiou a prova, já sei que Lulu irá ao cinema, já sei que é falso dizer que o professor não adia, isso é meio óbvio, mas tem uma interrogação. Realmente eu não sei se o Leline irá ou não à biblioteca. Vamos ver a letra A? Está dizendo que Lulu e Lenine não irão à biblioteca. Apareceu o ezinho. É muito difícil analisar uma questão que tenha só uma proposição. Tá? Você tem que saber as outras. Então, na verdade, como é que eu interpreto isso? Que Lenine não irá à biblioteca. Desculpa, que Lulu não irá à biblioteca e Lenine não irá à biblioteca. Agora eu pergunto. É verdade que Lulu não irá à biblioteca? Hora nenhuma falou de Lulu e biblioteca. E ele quer dizer que eu tenho que garantir que é correto. Então eu tenho uma interrogação aqui. Porque nada foi disso sobre Lulu ir para a biblioteca. Falou que Lulu vai ao cinema. Mas eu tenho interrogação. E o ezinho? É verdade que Lenine não irá à biblioteca? Não sei. É outra interrogação. Então o que significa isso, gente? Que na verdade, essa primeira afirmativa, ela não poderia ser a resposta da questão. Porque eu tenho que ter uma afirmativa que eu garanta ser verdade. Próximo. Lulu não irá ao cinema. Já está dizendo que ele irá, então isso é falso. E Lenine não irá ao cinema. Nós temos um ezinho aqui. Nesse caso, Lenine não ir ao cinema é uma interrogação. Não falou nada dele em relação ao cinema. Mas olha só o que diz o ezinho. Ele só é verdadeiro se todos forem verdadeiros. Se o primeiro é falso, já é suficiente para eu dizer que isso aqui é falso. Então a letra B também não poderia ser a resposta do exercício. Continuando. Lulu irá ao cinema. Gente, matamos a questão. Ó. É verdade. Lulu irá ao cinema. Isso você pode afirmar com certeza. Já está aí na nossa análise. Próximo. Lenine irá à biblioteca. Não sei. Ele pode ir ou não. E o fato de ser uma interrogação me leva a concluir que eu não posso afirmar isso. Não posso extrapolar o que foi dito. Lulu irá ao cinema. Realmente é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que garantir que Lenine não irá à biblioteca. Eu não posso garantir isso. Porque ele pode ir ou não. Eu não tenho como concluir. Então, também não pode ser a resposta. O que é segredo dessa questão, como eu falei, às vezes a própria interrogação, ela não impede de resolver a questão. Porque ele está querendo o que você afirma de forma correta. Aquilo que você tem certeza, que o exercício te dá com certeza. E nesse caso aqui seria a letra C. Podemos afirmar com certeza que Lulu irá ao cinema. Eu coloquei aqui no nosso material agora uma questão um pouquinho mais complicada. Ela envolve várias proposições, mas eu acho que é importante vocês também aprenderem coisas assim. Não sabemos, afinal, o nível que realmente a banca vai cobrar dessa matéria. Então vamos ler. Apesar dela ser um pouco mais longa e exigir um raciocínio maior, eu vou explicar com calma e tenho certeza que vocês entenderão. O rei ir à caça é condição necessária para o duque sair do castelo e é condição suficiente para a duquesa ir ao jardim. Por outro lado, o conde encontrar a princesa é condição necessária e suficiente para o barão sorrir e é condição necessária para a duquesa ir ao jardim. O barão não sorriu. Logo, e ele coloca as alternativas. Eu considero essa uma questão de alto nível, tá, gente? Mas eu vou explicar com calma, como eu disse, vocês vão entender. Bom, primeiro eu gosto de dar nome. Eu acho mais fácil depois trabalhar com símbolos do que ficar escrevendo a frase o tempo todo. Então vou procurar as proposições que aparecem aqui, todas elas. A primeira delas está aqui. O rei ir à caça. Vou chamar de P. É a condição necessária, eu vou julgar isso, para o duque sair do castelo. Vou chamar de outra que é Q.
E é condição suficiente para a duquesa ir ao jardim. Outra proposição, vou chamar de R. Embora eu não saiba isoladamente se são verdadeiras ou falsas, gente, uma das coisas que vocês têm que entender é que a frase como um todo ela tem que ser verdadeira no final, porque o exercício está afirmando isso, tá? Vocês vão entender melhor quando eu estiver montando aqui as relações. O que mais? O conde encontrar a princesa já é outra proposição. É condição necessária e suficiente para o barão sorrir. Mais uma proposição. Parece que não tem fim, né? Mas já está chegando no fim. Não do exercício, mas das proposições. E é condição necessária para a duquesa ir ao jardim. Bom, a duquesa ir ao jardim já tem aqui, é o R. Aí ele fala que o barão não sorriu. Ele está me afirmando que esse T é falso. Já vou anotar aqui. Já é alguma coisa. Bom, e aí eu tenho que julgar as afirmativas. Agora eu vou voltar e através dos símbolos que eu criei, eu vou criar as relações aqui, que seriam as proposições compostas. Ah, antes disso, lembra que eu pedi para vocês decorarem? Quando você tem o P implica que, você vai lembrar que o primeiro é o suficiente e o segundo é o necessário. Decorem isso, tá? Que eu vou precisar nessa questão aqui. Então vamos lá. O rei Iracassa é condição necessária para o duque sair do castelo. Necessário sempre é o segundo. Então, rei Iracassa é o P. Ele é necessário para o duque sair, que é o Q. Então, aqui, apesar de eu ter colocado P implica Q, tá? Que isso aqui é genérico. Isso aqui é a regra. Pelos nomes que eu dei, na verdade, aqui vai inverter. O duque sair... Desculpa, o rei Iracassa, que é o P, é que é necessário para o duque sair do castelo. Então, o duque sair do castelo é que implica o rei Iracassa. O que implica o P nesse exercício especificamente, tá? Não mistura. Eu podia até chamar de outras letras, se eu quisesse, para não confundir com a regra geral, onde eu expliquei sempre P e Q. Tá? Abram a mente de vocês em relação a isso. Agora, aqui é específico do exercício. O que eu chamei de Q é que está condicionando o que eu chamei de P. O que mais? O rei Iracassa é condição necessária para o duque sair do castelo. Tá aqui. Além disso, o rei Iracassa é condição suficiente para a duquesa ir ao jardim. Agora sim, o suficiente é o que vem primeiro. Então, rei Iracassa, que é o P, é suficiente para o R, que é a duquesa ir ao jardim. Vamos continuar. Por outro lado, o conde encontrar a princesa é o S. É condição necessária e suficiente ao bicondicional. Então, o S tem uma bicondicional para o barão sorrir, que eu chamei de T. E, além disso, o conde encontrar a princesa é condição necessária para a duquesa ir ao jardim. Lembra que o necessário é o último. Então, a duquesa ir ao jardim é que condiciona. Então, na verdade, o R é que vai condicionar o conde encontrar a princesa, que é o S. Nossa, isso parece confuso. Bom, gente, como eu falei, esse exercício já está um nível um pouco acima. Mas eu estou explicando aqui com calma, colocando as regrinhas e escrevendo o que eu estou fazendo. Agora, que eu já fiz todas as relações, que eu acho que é a parte mais difícil, eu vou julgar. O que eu tenho por enquanto de informação? Que o barão não sorriu. Que essa proposição barão sorrir é falsa. Então, todo lugar que tem o T, na verdade só aparece uma vez, eu vou pôr aqui no cantinho que ela é falsa. E agora? Bom, vou começar analisando então essa S bicondicional com T, porque é a única que eu tenho informação por enquanto. O que diz a bicondicional, gente? Ah, tá. Eu tenho que garantir que o resultado de todas seja verdadeiro. É isso que eu estava explicando aquela hora no início. Eu não sei se isoladamente elas são verdadeiras ou não. Mas quando o exercício fala que isso acontece, que o rei Iracassa é condição necessária, é suficiente, ele está me afirmando que o resultado tem que ser verdadeiro sempre. Tá? A expressão final tem que ser verdadeira. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque aí eu vou matar a questão, olha só. A bicondicional fala que ela só é verdadeira se a primeira e a segunda forem iguais. Se eu tenho a bicondicional aqui, o S para o T, e o resultado tem que ser verdadeiro e o T é falso, obrigatoriamente o S também tem de ser
falso. Por quê? Porque ela só vai dar um resultado verdadeiro, está escrito aqui, na condição de que elas sejam iguais. Então, eu acabei de deduzir que isso aqui também é falso. Bom, se o S é falso, agora eu vou pôr o F falso onde o S aparece, que é nessa última condicional. E o que diz a condicional? Que ela só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, se a primeira, que o R, for verdadeiro, sabendo que a segunda é falsa, o resultado seria falso. Isso não pode acontecer. Então, obrigatoriamente, o único jeito dessa condicional se tornar verdadeira é se o R também for falso. Aí tudo bem, na tabela verdade fala da condicional. Se o F for falso, se o P e o Q fossem falsos, por exemplo, o resultado era verdadeiro. Então, o R também é falso, obrigatoriamente. Entenderam? Ele não poderia ser verdadeiro, senão o resultado seria falso. É a única condição aqui onde ela se torna falsa. Bom, mas se o R é falso, posso pôr falso aqui. E agora, gente, virou uma reação em cadeia. Mesma análise que eu acabei de fazer. É uma condicional P para R. Se o R é falso, obrigatoriamente o P tem que ser falso. Porque se ele fosse verdadeiro, a resposta não seria verdadeira. Reação em cadeia, tá? O P é falso, como ele é o segundo termo da condicional, me obriga o Q a ser falso. Só porque ele é o segundo termo. Se ele fosse o primeiro, eu não teria como concluir nada. Ou seja, gente, todas são falsas. E agora eu vou julgar as afirmativas. Como ela está meio apertado, eu vou julgar aqui do lado, vocês vão me ajudar. Letra A. A duquesa foi ao jardim. A duquesa ir ao jardim é falso. Ou, tá vendo que o exercício começou a envolver agora os outros operadores? O conde encontrou a princesa. Conde encontrar a princesa é o S, é falso também. Falso ou falso. Se eles são falsos, aqui está escrito no ou. Ele é falso somente se todos forem falsos. Então o resultado é falso, a letra A não é a resposta do exercício. Letra B. Se o duque não saiu do castelo, então o conde encontrou a princesa. Bom, o duque não sair do castelo é verdadeiro, porque o duque sair é falso. Se então, tá? Condicional. Então, o conde encontrou a princesa. O conde encontrar a princesa é falso. O que diz o condicional? Se então, ela é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Exatamente o que aconteceu aqui. Então, o resultado disso é falso. A letra B não é a resposta do exercício. Letra C. O rei não foi à caça. Vamos ver? O rei ir à caça é falso. Então, ele não ir é verdadeiro. Lembra da negação? E o conde não encontrou a princesa. O conde encontrou a princesa é falso. Então, o conde não encontrar é verdadeiro. Opa! Verdadeiro e verdadeiro é a condição para o ezinho se tornar verdadeiro. E essa é a resposta da questão. Mas eu vou analisar os outros, tá? Só para ver por que eles não são. A letra D. O rei foi à caça. Cadê o rei ir à caça? O rei ir à caça é falso. E a duquesa não foi ao jardim. Realmente, a duquesa ir ao jardim é falso, a duquesa não ir é verdade. Só que o E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Só uma não serve. Por isso aqui é falso. E na letra B, o duque saiu do castelo. Cadê? É falso. E o rei não foi à caça. O rei ir à caça é falso, então não ir é verdadeiro. Mas, de novo, o ezinho só é verdadeiro se ambos forem. Como tem um falso, o resultado é falso. Então, a resposta, a gente já sabia, está na letra C. Gente, esse exercício é um nível bem mais elevado, né? Mas como eu já expliquei bastante coisa, já tinha feito exemplos antes, achei que cairia bem falar um pouquinho sobre ele. Afinal, se a banca resolver cobrar uma questão um pouco mais difícil, vocês também estarão preparados. Bom, depois de fazer uma questão um pouquinho mais difícil, vem agora algumas teoriazinhas fáceis, só para equilibrar. Vamos entender a diferença entre tautologia, contradição e contingência dentro dessa lógica proposicional. Bom, a tautologia seria aquela proposição resultante que sempre será verdadeira, independente dos valores lógicos que você coloque. E aí, como exemplo, eu coloquei aqui, porque na verdade, para você ter certeza se é tautologia, você tem que montar a tabela verdade, e aquela última coluna do resultado tem que dar verdadeiro todas as vezes. Olha só, um exemplo de tautologia. P ou não P. Então, se eu criasse uma tabela verdade aqui,
O P só tem duas possibilidades, ser verdadeiro e ser falso. O não P é sempre o contrário. Então, quando o P é verdadeiro, o não P é falso. Quando o P é falso, o não P é verdadeiro. Agora, o que eu quero fazer é essa junção. Eu usei o conectivo ou, P ou não P. O que diz o ou? Eu apaguei aqui do lado, mas vocês têm isso anotado, tenho certeza. O ou só será falso se ambos forem falsos. Então, olha só, o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. Então, o resultado é verdadeiro. O primeiro é falso, o segundo é verdadeiro. O resultado é verdadeiro. Ou seja, o resultado foi verdadeiro, independente do valor lógico que eu colocasse. Isso é uma tautologia. Só isso. Aquela proposição ou aquela junção de proposições, onde o resultado sempre é verdadeiro. Olha só um exemplo prático aqui. Se eu afirmar hoje é sábado ou não é sábado, a minha frase sempre será verdadeira. Porque se for sábado eu acertei, se não for eu acertei também. O ou aceita isso. Já a contradição é o contrário disso. É aquele resultado que sempre vai ser falso, independente do que aconteça antes. E um belo exemplo é esse. P e não P. Então, se eu pegasse aqui e fizesse a tabela verdade, o meu P só tem duas possibilidades, ser verdadeiro ou ser falso. O não P é sempre o contrário disso. Quando o P é verdadeiro, o não P é falso. Quando o P é falso, o não P é verdadeiro. E o resultado disso, para o que foi proposto aqui no exemplo, P e não P. Mesma história, não está aqui do lado, mas vocês têm isso anotado. O que diz o E? Que ela só é verdadeira se ambas forem verdadeiras. Então, olha só. Primeiro, verdadeiro com falso. Para o conectivo E, isso é falso. Primeiro falso, segundo verdadeiro. Para o E, isso também é falso. Só é verdadeiro se ambas fossem verdadeiras. É impossível ambas serem verdadeiras, porque eu estou fazendo um valor com a negação dele. Então, isso daqui que dá sempre falso é um exemplo de contradição. Exemplo, hoje é sábado e não é sábado. Eu nunca vou acertar. Por quê? Porque uma delas sempre vai ser mentira. E aí o Ezinho não aceita isso. E finalmente, falei que era fácil esse tópico, contingência é tudo que não é tautologia e nem contradição. Ou seja, praticamente todos os outros casos que a gente analisou antes, que tem uma tabela verdade, que ora dá verdadeiro, cujo resultado ora dá verdadeiro e ora dá falso. Aqui lá eram contingências, tá bom? Então aqui é bom você saber a diferença. E esse conhecimento já caiu em concurso, inclusive da SESGRAN Rio. Olha só esse daqui. Caiu em 2009, na FUNASA. Denomina-se contradição a proposição composta que é sempre falsa. E aí ele deu uma ajuda pra gente, né? Se eu não lembrasse, o exercício me contou o que é. Ele não precisava fazer isso. Se ele só falasse contradição, eu deveria saber que é isso, sempre falsa. Independendo do valor lógico de cada uma das proposições simples que compõem a tal proposição composta. Exatamente o que eu expliquei para vocês. Sejam em P e Q duas proposições simples e tio P é o não P e não Q suas negações, assinala a alternativa que apresenta uma contradição. Se eu ficar assim em dúvida, eu teria que fazer a tabela verdade de todos, mas eu não vou fazer isso, tá, gente? Porque eu já fiz até no próprio exemplo. O que seria uma contradição? Quando você pega o próprio valor com a sua negação e usa o E entre eles. Então aqui eu resolveria a questão só do que eu acabei de explicar. A resposta está aqui, gente. Se eu pegar a negação do P e fazer o Ezinho com o P, e o E só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras, lembra que quando uma é verdadeira, a outra é falsa. Vou fazer a tabela verdade só da letra E, tá? Só para provar, se alguém tiver dúvida. O não P, o P, e o que está dizendo na letra E, que é o não P e P. O P pode ser verdadeiro ou falso. Quando o P é verdadeiro, a negação dele é falsa. E quando o P é falso, a negação dele é verdadeira. E o conectivo E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então, na primeira linha, uma falsa com a verdadeira dá falso. Na segunda linha, uma verdadeira com a falsa dá falsa. Sempre falso é uma contradição. Todas as outras teriam possibilidades de verdadeiro, tá? Não vou fazer para não ficar muito longo o exercício,
mas era uma questão bem fácil se você já soubesse o que isso representa e, na dúvida, soubesse fazer a tabela verdade, como eu acabei de explicar. Nós vamos entrar agora no outro tópico muito importante que realmente costuma ser cobrado em concursos, que é você encontrar equivalências. Ele te dá ali uma sentença, né, com o nome de uma proposição composta, e depois ele te pede para dizer dentro das alternativas a qual delas seria equivalente à que foi proposta. Isso aqui, gente, não tem jeito, é decorar. Né? Eu nem vou tentar ficar explicando demais, porque a explicação seria montar a tabela verdade de todas elas para provar. Não vou fazer isso aqui. Mas eu quero que vocês aceitem e nós vamos usar aquela estratégia de anotar aqui do lado, por enquanto poder usar na resolução das questões. Então vou lá direto para as regras. Equivalências da condicional. Se eu tenho aqui que P implica que, então isso é a mesma coisa de eu negar o que e dizer que se implica a negação do P. E aí, para facilitar para decorar, vou dizer como eu faço. Eu não gosto de decorar a regra, eu gosto de decorar a frase. Então ele está dando uma dica aqui. O que é equivalente de um P implica que é o se, então. É só trocar eles de lado e negar os dois. Viu? Ficou fácil decorar. Eu vou colocar isso nas minhas anotações daqui a pouquinho, tá? Vou explicar todas primeiro. Mais uma possibilidade de equivalência. P implica que é se eu negar o primeiro, trocar o implica pelo ou. Também vira uma equivalência. E o contrário, se eu tenho ou e quero fazer uma proposição equivalente, basta eu negar a primeira e trocar o ou pelo implica. Então, na verdade, eu tenho que decorar essas três regrinhas. E olha como ficou mais fácil. O que eu decorei? Se eu tenho o equivalente, eu troco eles de lado e nego os dois. Decorei. Se eu tenho o equivalente, eu nego a primeira e troco o implica pelo ou. E se eu tenho o ou, eu faço a mesma coisa. Eu nego a primeira e troco o ou pelo implica. Essas três regras são importantíssimas para quem vai fazer concurso e que vai cair lógica proposicional. Vou colocar isso aqui em anotações do lado. Aquele meu lado encheu, por isso que eu não estou pondo de novo, mas ele continua valendo, tá? Todas aquelas anotações que eu já fiz. E eu vou abrir aqui um espaço para fazer novas anotações. Vamos lá, então? Eu vou colocar aqui anotações. Continuação. Vou simplesmente colocar aqui, ó. P implica que. Se eu quiser fazer equivalentes, a primeira delas... Vou 2 pontos aqui. Troca de posição. Eu abrevio, tá? Para decorar. E nega as duas. Pronto, vou decorar só desse jeito. Na hora eu vou lembrar que é não que implica não ter. Outra possibilidade. Nega o primeiro. E troca o implica pelo ou. Lembra que o ou é esse daqui. E agora, se eu decorei essa, outra é quase que consequência. Se eu tivesse o ou, eu ia negar o primeiro e trocar o ou pelo implica. Pronto. Eu tenho que decorar essas três regras, tá? Vocês vão ver daqui a pouco, isso mata vários exercícios de concurso. Vamos resolver alguns exemplos. O primeiro que caiu no concurso TJ-RO 2008, de Rondônia. Considere verdadeira a declaração. Se x é par, então y é ímpar. Com base na declaração, é correto concluir que se... E aí põe várias possibilidades ali. Praticamente um exercício para colocar em prática essas anotações que eu pus aqui do lado. Para ficar mais fácil, eu vou dar nome. Eu vou chamar a minha primeira afirmativa, minha primeira proposição de P... X é par. E vou chamar a segunda de Q. Y é ímpar. Não é obrigatório, mas se eu quisesse colocar aqui embaixo já quais seriam as negações delas, eu poderia. Porque ali ele usa muito isso. Então, por exemplo, o não P seria o contrário. Seria X é ímpar. E o não Q significa Y é par. Essa é uma das formas de resolver, tá? E aqui, gente, o exercício assume que negar o par é colocar ímpar. Não vou tentar entrar em detalhes quanto a isso, mas os concursos pensam assim, inclusive a CES Gran Rio.
Tá? Eu falei para ter uns cuidados e tal, mas isso aqui ela aceita. Agora eu tenho que julgar as afirmativas, e é praticamente as equivalências. O que ele diz ali, gente? De cara, que se x é par, então y é ímpar. X é par é P. Y é ímpar é Q. Ele está garantindo que P implica Q. E na letra A, o que ele está dizendo? Que se x é ímpar é o não P. Então y é par. Y é par é o não Q. Posso dizer que essa sentença é equivalente à de cima? Não. Porque a equivalente delas é a negação delas. Mas quando eu troco de posição. Aqui eu não troquei. Então isso daqui não é verdade. Por quê? Porque só é verdade aquela que eu coloquei ali. Tá? Para o implica ou para o ou. O resto não é. Tá, gente? Sabe o que significa equivalência, se eu não expliquei direito? É que se eu fizer a tabela verdade do P implica Q, ou elas trocadas de posições e negadas, os resultados dão iguais. A tabela verdade fica igual, tá? Isso é ser equivalente. O resto não vai ficar. Então a letra A é falsa porque, apesar de eu ter negado, eu não inverti, não troquei. Letra B. Se x é ímpar é o não P. Então y é ímpar, que é o quê? Também não é isso que a gente tem que fazer para encontrar a equivalência da condicional. Isso também é falso. Porque eu tenho que trocar de lugar e tenho que negar. O C, y é ímpar. Y é ímpar, cadê? É o quê? Implica o x separ. X separ é o P. Isso não é verdade. Eu não posso só trocar de lado. O P implica Q não é o Q implica P. É totalmente diferente. A tabela verdade é totalmente diferente. Letra D. Y é par. Cadê? Y é par. É o não Q. Implica que o x é par. X é par é o P. Quase acertou. Troquei de lado, neguei a primeira, mas não neguei a segunda. Tem que negar as duas. Então isso também é falso. Espero que seja a letra E, né? Y é par. Y é par é a negação do Q. Implica x ímpar. X ímpar é a negação do P. Olha o que eu fiz aqui, ó. Trocou de posição e negou as duas. Pronto, é exatamente o equivalente do que foi proposto. Posso marcar aqui meu gabarito e acertar a questão do concurso. Nossa resposta é a letra E. Vamos a mais uma questão. Se Karina é amiga de Carol, então Carmen é cunhada de Carol. Carmen não é cunhada de Carol. Se Karina não é cunhada de Carol, então Karina é amiga de Carol. Logo, e pôs ali várias afirmativas. Bom, tem muitas informações. Eu costumo chamar de P e Q e fazer uma análise aqui mais tranquila. Então vamos resolver. Se Karina é amiga de Carol, vou chamar isso de P. Karina, amiga de Carol. Então, não estou preocupado ainda em montar a relação entre eles, tá? Só em escrever e dar nome para as proposições. Isso é opcional, mas eu acho que facilita bem. Carmen é cunhada de Carol. Então, eu vou chamar isso de quê? Aí ele me fala, Carmen não é cunhada de Carol. Então, já está me dizendo que o que é falso. Já vou deixar isso aqui anotado. Se Karina não é cunhada de Carol, Karina ser cunhada de Carol é uma outra proposição. Aí eu tenho duas opções. Ou eu coloco o R já negado, tipo Karina não cunhada de Carol, como sendo R, ou eu coloco Karina ser e faço a negação do R. Normalmente eu tento fazer do jeito que o exercício me forneceu, mas eu tenho que ter muito cuidado na hora de analisar. Eu já escolhi chamar o R de Karina não ser cunhada. Como eu disse, isso é opção. E eu posso fazer isso, também não é problema. Então, Karina é amiga de Carol. Essa já tem aqui. É o meu P. Então, na verdade, só tem 3 proposições ali. Karina, amiga de Carol. Carmen, cunhada de Carol, que eu já sei, inclusive, que é falso. E Karina não ser cunhada de Carol. Agora eu vou tentar estabelecer as relações. Eu vou ler de novo. Se Karina é amiga de Carol, então Carmen é cunhada de Carol. O se, então, é aquela setinha, é o condicional. Karina amiga de Carol é P. Implica
Carmen, cunhada de Carol, que é aqui. Então essa é uma sentença que ele já me afirmou. E ela tem que ser verdadeira, tá? Sempre que ele me afirma a sentença é verdadeira. Eu não sei se cada proposição será. Carmen não é cunhada de Carol, já pus aqui. Se Karina não é cunhada de Carol, eu chamei isso de R, então Karina é amiga de Carol, que é P. O R implica o P. Também tem que ser verdadeiro no final, obrigatoriamente. Agora eu vou tentar, através da informação que ele me deu, ir resolvendo. Olha, ele falou que Carmen é cunhada de Carol. Aliás, desculpa, ele falou que Carmen, cunhada de Carol, é falso. Ele disse que isso não é verdade. Então já sei que o que é falso. Gente, é uma coisa que eu fiz agora há pouco, tá? Naquele do rei, do castelo, aquela coisa toda. Olha só, eu tirei aqui, mas vocês têm nas suas anotações. Podem olhar aí, não tem problema. Assistir o vídeo com a anotação do lado. Lembra que na condicional, ela só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda falsa? Então a única coisa que não pode acontecer é a primeira ser verdadeira e a segunda falsa. Ora, se a segunda já é falsa, a primeira não pode ser verdadeira. Senão, eu cairia naquele caso onde o resultado seria falso. Eu não posso. Então, já sei que o P é falso. Se o P é falso, reação em cadeia. Obrigatoriamente, o R tem que ser falso. Por quê? Porque se o R fosse verdadeiro, cairia naquela condição onde o resultado seria falso da condicional. Então, também é falso. Mas cuidado, é falso ela não ser cunhada. Então, se falar que ela é cunhada, é verdadeira. Essa análise eu tenho que fazer o tempo todo. E agora eu vou julgar as afirmativas, tá? Que é o que o exercício pede. O que diz a letra A? Karina é cunhada de Carmen. Em algum momento fala Karina cunhada com Carmen? Relaciona Karina com Carmen? Não. Então, interrogação. Isso pode acontecer. E é amiga de Carol. E amiga de Carol. Karina é amiga de Carol? Não, isso é falso. Gente, apesar da primeira ser uma interrogação, lembra que o Ezinho só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras? Então, só ter uma falsa aqui já me diz que o resultado é falso. Então, já sei que a letra A não pode ser a resposta. Letra B. Karina não é amiga de Carol. Karina não ser amiga de Carol é verdadeiro, porque fala que Karina ser amiga é falso. Ou, o ouzinho aparece assim, não vou misturar com o V, tá? Karina não é cunhada de Carmen. Karina e Carmen são relacionadas? Não, é uma interrogação. Gente, olha só o quanto esse exercício é cheio de detalhes, onde você vai matar a questão. Eu não sei se a segunda afirmativa é verdadeira ou não. Ele não fala nada quanto a Karina ser cunhada de Carmen. Mas eu estou usando a proposição... conectivo ou. E o ou, se uma for verdadeira, não interessa o resto. O resultado é verdadeiro. Olha só, essa é a resposta do exercício. Porque ele usou o ou. E o ou, se um é verdadeiro, já é verdade. Então a resposta é a letra B. Mas eu vou provar por que as outras estão erradas, tá? Karina é amiga de Carol. Isso é falso. Ou Karina não é cunhada de Carol. Karina não é cunhada de Carol é falso. O ou, se os dois são falsos, o resultado é falso. Letra D. Karina é amiga de Carmen. Karina com Carmen, não sei. É uma interrogação. E Karina é amiga de Carol. Karina é amiga de Carol é falso. No E, se um é falso, nem preciso saber o outro, como eu não sei mesmo. Mas já é suficiente para eu concluir que é falso. Viram que aquelas regrinhas que vocês anotaram lá é que vão matar a questão aqui? Letra E. Karina é amiga de Carol. Bom, isso é falso. E Karina não é cunhada de Carmen. Karina com Carmen nem tem relação aqui, é interrogação, mas se um é falso, no E é suficiente para eu dizer que o resultado é falso. Então a nossa resposta, eu já tinha marcado, ela se encontra na letra B. Esse exercício nem é de equivalência, gente, mas é porque eu quero treinar de maneira geral exercícios com vocês. Então fiz mais um exemplo aí, onde tudo que eu ensinei até agora permite que você resolva a questão. Outro ponto importantíssimo para concursos é você saber fazer a negativa quando a proposição for composta.
Infelizmente é decorar também, mas eu espero que vocês façam o exercício e se torne comum para vocês. Então nós vamos falar aqui sobre regrinhas. A primeira é a negação da proposição conjuntiva. Se eu tenho ali o e quero negar, o que eu tenho que fazer? Só que não é difícil decorar também não, tá? É essa primeira regrinha aqui. Se eu tenho P e Q e nego tudo isso, o equivalente seria eu negar a primeira, trocar o E pelo OU e negar também a segunda. Então é fácil decorar. O E vira OU e eu nego tudo. É assim que eu vou decorar essa primeira regra. E se eu decorei a primeira, a segunda fica fácil, porque é praticamente a mesma coisa, só que ao invés de usar o E, eu uso o OU. Então se eu quero negar o P ou o Q, eu na verdade vou negar as duas partes e vou trocar o OU pelo E. É similar ao que eu fiz no anterior. Se eu for negar condicional, agora cuidado. Se eu for negar o P implica que, na verdade a primeira eu vou manter, vou trocar o implica pelo E e vou inverter só a segunda. Tá? Então é a negação dele. E se eu quiser negar bicondicional, eu vou usar a regra do OU exclusivo. Eu vou só decorar, não vou preocupar muito em explicar o porquê aqui não. Então eu vou acrescentar aqui nas nossas anotações essas 4 regrinhas que são importantes. Então a primeira delas é, se eu quiser negar o E, o que eu vou fazer? Negar as duas e trocar o E pelo OU. Basicamente é isso. E dela surge a próxima, que é praticamente igual. Se eu já tiver o OU e quiser negar, eu vou negar as duas e trocar o OU pelo E. Da condicional. Deixa eu fazer aqui que está ficando meio bagunçado. O P vou negar, o P implica que. Isso aqui é importantíssimo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou negar a primeira. Não, desculpa, eu vou manter a primeira. Eu vou negar a segunda. E trocar o implica pelo E. Que é esse para baixo. Gente, vou chamar a atenção aqui quando eu fiz uma equivalência. Quando eu queria fazer o equivalente aqui da condicional, o que eu fiz? Eu neguei o primeiro e troquei pelo OU. Quando eu faço a negativa, eu nego o segundo e troco pelo E. Até para decorar, se você enxergar esses detalhes, fica mais fácil. E o da bicondicional, espero que caiba aqui. De vocês vai ficar mais arrumadinho, tá? É só trocar pelo OU exclusivo. É pouco usada, tá? Mas eu sempre tento deixar o material o mais completo possível. Então não poderia deixar de dizer que ela existe. Tranquilo? Na verdade, eu vou mentir para vocês não. As mais usadas são as 3 primeiras e que os exercícios mais gostam é da terceira, porque ela parece um pouco mais difícil. Ah, só um detalhe que em relação à primeira e à segunda, eu expliquei o que acontece para duas. Mas se fossem várias, a regra valeria. Você inverteria todas, ia trocando o E pelo OU, e no outro caso ia trocando o OU por E em todas elas. Tá? Então vale para várias também. E essas regrinhas vão ajudar a resolver aqui os nossos exemplos. Então nós temos aqui uma questão de concurso que diz o seguinte. A negação da proposição x é positivo e y é ímpar é. E aí colocou ali as opções. Dá para fazer até sem escrever nome para elas, mas é o jeito que eu gosto de fazer. Vou chamar de proposição P, x ser positivo. E vou chamar de Q, o y ser ímpar. E ele quer negar essa proposição que tem um ezinho dentro dela. Ou seja, quer negar o P, que é o x positivo, e o Q. Nós já temos a resposta ali do lado, tá? Você já sabe o que tem que fazer, não sabem? É só negar as duas e trocar o OU pelo E. Desculpa, o E pelo OU. Pronto, a resposta é essa daqui. Agora, eu tenho que achar ela ali nas alternativas, porque era só saber a regra mesmo. Aí, para ficar mais fácil, eu vou escrever quais são as negativas dela, tá? Muito cuidado. Gente, aqui tem um peguinha que é até um pouco maldoso do concurso. Qual é a negativa de x ser positivo?
Muita gente vai achar que é x ser negativo. Não é, porque existe o zero. Lembra da história do maior que zero, menor ou igual? Cuidado! A negativa do p, x ser positivo, não é x ser negativo. É x não ser positivo. Que seria ele ser negativo ou zero. Por isso eu não posso escrever. Agora, a negativa do ímpar, todo concurso aceita que é ser par. Então, esse eu posso colocar. Ou y é ser par, ou y não ser ímpar. Tanto faz. Qualquer um dos dois jeitos eu vou aceitar. Por quê? Porque ele mistura isso aqui na hora de analisar. Agora ficou fácil, tá, gente? Vamos lá. O que diz a letra A? X é negativo. X é negativo? Nem existe aqui. Então, a letra A já está errada. Porque eu não posso dizer que a negação do positivo é o negativo. Então, a letra A nem tem como analisar. Porque ele já sugere algo que não tem aqui. Letra B é a mesma coisa. Se ele fala que x é negativo, já não tem como acertar, não tem como considerar que isso é verdade. Tá? Então, eu já vou pular também, porque já está errado. Agora aqui, x é negativo. Mesmo. Fica o exercício que queria te pegar nisso daí? Insistiu. Mas foi fácil. Porque se você soubesse que x ser positivo não pode ser negado pelo negativo, você já nem marcava a B e C, você já descartava. Sobraram só duas opções para a gente. Só sobrou a letra D e a letra E para analisar. Vamos analisar. Letra D. X não é positivo. Realmente. É a negação do P. E Y é par. É a negação do Q. Nossa, quase me enganou. Olha só. A negação do P e Q é negar os dois e manter o E? Não. O E tem que ser trocado pelo OU. O erro dela está aqui. Ele negou certinho os dois lados. Só que o erro está aqui. E a última. X não é positivo. É a negação do P. Ou o Y é par. É a negação do Q. Exatamente o que eu falei que seria a resposta. Tá vendo? Essa resposta, então, está na letra I. Gabarito dessa questão. Segundo exemplo. Sejam P e Q proposições simples e tio P e tio Q, respectivamente, as suas negações. Notação que a gente já conhece. Os conectivos E e OU são representados por... Também colocou os símbolos para nos ajudar. Se não colocasse, a gente saberia também, porque nós já aprendemos. A negação da proposição composta não P ou Q é... Gente, facílima essa questão. Por quê? Tentou enganar a gente, porque a gente sabe que a regrinha é, se eu tenho P ou Q e negar, é só negar as duas e trocar o OU pelo E. Só que aí, para complicar um pouquinho, ele quer a negação de uma que já tem negação. Gente, mas é só usar a frase. Então não é isso aqui, tá? Dessa vez. Vou tirar. Vou encontrar aqui. O que diz a frase quando eu tenho o OU? Eu vou negar as duas... e vou trocar o OU pelo E. Agora, como é que eu nego uma negação? Já expliquei isso. Um anula a outra. Então, vira P. Troco o OU pelo E e nego a segunda também. Então, na verdade, eu só inverto. O que tinha negação eu tiro, o que não tinha eu coloco. É isso. Gente, acabou. A resposta já está ali. A resposta se encontra na letra A. Era o gabarito dessa questão. Bastava saber a regrinha mesmo. Gente, essa matéria é bastante extensa, né? E tem muita coisa importante, eu tenho que explicar com calma. Então eu vou ter que dividir essa aula, como eu fiz em outra, em duas partes, tá bom? Para não ficar tão grande. Então nós vamos fechar aqui a primeira parte e depois vamos ter um vídeo com a segunda parte da matéria.